curso de alguma ação contrária ao ordenamento jurídico do teu país. Então, basicamente, esse é o conceito mais amplo da responsabilidade. Então, em cima disso, separando a parte turística, turismo, da parte da prática esportiva. Então, vemos no próximo, um conceito rápido de esporte de aventura. Então, esporte de aventura é um termo usado para definir uma modalidade com um maior grau de risco físico, dado as suas condições de altura, dado as outras variantes que são praticadas. Tais esportes, assim como são considerados por oferecerem mais risco do que das outras modalidades esportivas em geral, o que os torna mais emocionante e que exige um maior esforço físico e um maior controle emocional. Então, basicamente, os esportes de aventura, tu tem várias modalidades, canionismo, rafting, todas que praticamente compõem o ambiente de montanha, que é basicamente o que estamos a falar aqui. Então, essa definição de esporte de aventura totalmente diferente para quem os alunos de turismo aí que conhecem os conceitos de turismo se diferem totalmente. Próximo aí, Bê. Então, o turismo de aventura nesse caso, ele é baseado na relação comercial entre o turista e a empresa. E essa relação comercial, na verdade, se dá por um conceito jurídico chamado responsabilidade solidária, onde a empresa é responsável pelo seu cliente, basicamente nas 3 escalas que temos dentro do aparato turístico de aventura. Que são essas 3 escalas? Dentro do turismo de aventura, nós podemos ter os atrativos, basicamente são os sítios, são as terras onde são praticadas essas aventuras. Temos os guias autônomos, muitas vezes são contratados por uma empresa. A empresa não necessariamente tem um corpo de guia próprio, então ela tem o seu produto e contrata esporadicamente o serviço de um guia. E a empresa, praticamente, que é o ente constituído perante as leis do país para poder vender o seu produto. Então, neste caso, o turismo de aventura gera uma responsabilidade solidária para os 3 entes. Então, vemos na primeira palestra do coronel justamente isso, das várias notícias que temos em todos os lugares do mundo, condenações de empresa, condenações de guia e condenações de atrativos por não terem boas práticas e, por causa disso, causarem acidentes. Em cima disso, foi o que o coronel já tinha lembrado, temos todos os atrativos, basicamente, que ter um sistema de gestão de segurança. Quando o atrativo não é público, quando o atrativo não é um parque nacional, o atrativo é uma propriedade particular, esse sistema de gestão tem que estar bem centrado junto ao serviço do turismo que está sendo prestado. Então, é como se fosse uma garantia que o turista tem, que será bem atendido no questão de segurança. Então, próximo, Lívia. Certo. Segundo o conceito da OMT, basicamente... Não, volta. Mais um não? Pode deixar. O conceito da OMT diz que turismo, basicamente, é a pessoa sair da sua localidade habitual por mais de 24 horas para um outro sítio. Então, essa movimentação de pessoas nesse conceito de turismo, a gente consegue distinguir totalmente do conceito de prática esportiva. Claro, a prática esportiva está ligada ao quê? Ao conceito de autonomia esportiva, que aí a gente já vai para um outro conceito jurídico chamado responsabilidade individual. Uma pessoa que é praticante do seu esporte, da sua modalidade, ele não pode transferir a sua responsabilidade para outro, uma vez que a autonomia tem o preceito disto. Então, vamos supor um exemplo, estamos um grupo de amigos a fazer uma caminhada, todos os amigos são autônomos, são caminhantes autônomos, trekkings autônomos, cada um tem a sua responsabilidade sobre si. Então, eu não tenho a responsabilidade sobre a pessoa do lado, sobre o outro, cada um, a responsabilidade é individual. Isso não é uma responsabilidade
como da empresa, uma responsabilidade solidária, uma responsabilidade que se é passada por um vínculo comercial, porque esse vínculo comercial não existiu. Na verdade, a prática esportiva precede isso, a livre prática esportiva, né? Então, um outro preceito também que eu queria tocar nesse conceito da livre prática esportiva. De repente, um exemplo que podemos dar, no Brasil, a nossa lei diz que o governo não precisa regulamentar uma prática esportiva. Eu vejo essa ideia como inconcebível. Então, quantos canyonistas, pessoas que pedalam de mountain bike, quantas pessoas que fazem trekking, quer dizer que o teu esporte não existe porque o governo não regulamentou de uma forma? Não, o seu esporte existe sim. A partir do momento que tem uma pessoa praticando o seu esporte, o canyonismo, a mountain bike, seja qual for, ele já é um esporte constituído. Claro, todo o arcabouço da organização esportiva é fundado basicamente em 3 pilares. Fundação de associações, então vamos supor, a Associação Colombiana de Canyonismo, várias outras associações se formam uma federação de um estado ou de um município, algo que cada país tem o seu ordenamento, mas basicamente as associações formam federações, as federações formam uma confederação nacional. Essa confederação é o órgão máximo pela deliberação de todas as regras esportivas de prática, de boas práticas da tua modalidade. O que difere totalmente da prática do turismo, porque o turismo é regulado por leis, normas internas, regimentos, normas comerciais, muitas vezes até por gerência jurídica. Vamos supor, um processo que se entra, o juiz diz que a partir de agora a jurisprudência, que é um caminho único a ser seguido no direito, ele tem somente uma viés. Então, a questão da formação das jurisprudências é muito importante em cada país. Vemos que várias empresas condenadas por deixarem o seu cliente, deixarem o seu turista, em caso de acidente, em outro caso, isso gera uma repercussão muito grande a nível nacional, internacional. Muitas vezes vemos que notícias que uma pessoa morreu em tal lugar, então não vou mais para lá porque aquilo ali, isso de um jeito ou de outro começa a dar um nome errado ao esporte, dar um caminho errado ao esporte. Então, uma parte dessa regulamentação legal, de repente, um exemplo também, é tirar do judiciário e trazer isso para o conjunto de leis do teu país. Isso, cada país tem uma cultura, cada povo tem uma característica diferente do outro, e isso vai diferindo de país, de estado para estado. Então, voltamos à responsabilidade solidária. Neste caso, os instrumentos de comando e controle, o conceito de responsabilidade, basicamente, estás aí, está dizendo o seguinte, que se uma empresa não cumpre com o seu dever, o Estado pode sacar, pode tirar alguma coisa dela. Então, isso é um conceito muito forte. Mas, por outro lado, estamos mexendo com vida, estamos mexendo com segurança. A gente não pode sempre pensar no viés econômico. O viés da segurança sempre vem em primeiro lugar. Prevenir antes de qualquer coisa. Tá tranquilo. Então, partindo desse conceito, o que temos que fazer, basicamente, foi o que estavas a falar agora em Putumayo. Os atrativos têm que se organizar, basicamente, para cobrar das empresas as suas certificações. Basicamente, a função do atrativo é oferecer um produto de segurança, vamos supor, trilhas fundamentadas, marcações, um sistema de gestão de segurança dentro da sua visita, da sua área de abrangência, e dentro desse sistema tu tem que ter praticamente tudo a respeito das questões de segurança. Eu vou falar mais devagar para que possam entender. Basicamente, a estruturação do atrativo,
é um primeiro passo, porque o atrativo recebe tanto o turista quanto o desportista. Então, ao mesmo tempo que o atrativo é obrigado a cobrar dos guias das empresas, ele é obrigado a cobrar dos esportistas a sua comprovação de autonomia, senão isso não tem validade nenhuma. E isso está intimamente ligado à formação das federações e confederações, que são os entes responsáveis por essa formação e, como se diz, a comprovação dessa autonomia esportiva, passando a responsabilidade do atrativo para a pessoa individual. E vemos que isso muitas vezes não é cobrado, por falta de informação, por falta de planejamento, por falta de organização, por falta de vários fatores que são muito além do que a gente imagina, que entra no fator cultural. Ao mesmo tempo, o guia tem que estar bem preparado, seguindo todas as suas normas. Normas, muitas vezes, uma norma interna de uma empresa pode ser muito mais, como se diz, mais restrita do que uma norma geral. Então, é o que fazemos em Brasil. Uma empresa pega um sistema de gestão de segurança e tenta melhorar, cercar de tudo que possa acontecer, se precavendo sempre da responsabilidade solidária. A agência, então, nesse caso, muitas vezes é que toma, como se diz, o maior baque, porque quando é condenado, muitas vezes é o guia e a agência. O atrativo, nunca vi um atrativo ser condenado. E isso gera, na verdade, um certo descontrole do sistema. Então, um sistema que eu vejo, um sistema ideal, seria que o atrativo cobrasse do guia a sua carteirinha, a sua formação, a empresa que estiver contratando o guia também se cobra dele a sua certificação, a sua, como se diz, o seu instrumento legal de prática laboral. O guia tem por responsabilidade, claro, estar conduzindo todos do grupo estão sob a responsabilidade do guia. Muitas vezes a empresa somente vende o pacote e não sabe como que está sendo feita essa prestação do serviço. Então isso é uma parte também muito importante, porque uma empresa que vende um produto e não acompanha, não faz esse feedback com o seu turista, com o seu cliente, não é uma empresa que creio que vai para frente. Então, basicamente, o que fazemos? Damos um caminho para o atrativo, damos um caminho para o guia e damos um caminho para a empresa. Então, este caminho é o que vai se cercar das boas práticas na hora da venda do seu produto. Claro, a venda do produto nunca é fácil. Estava explicando em Putumayo que muitas vezes temos que usar de técnicas de venda que não são as casuais. Isso às vezes é uma coisa muito complicada, porque você passa a tentar enxergar a parte econômica um pouquinho à frente do que a segurança se poderia fazer, né? Neste caso, a confederação de um país, eu creio que na prática esportiva é a parte mais importante de tudo, porque essa confederação que vai agregar as federações estaduais, que vão agregar as associações e a formação desses esportistas, ao mesmo tempo, como se diz, fazendo a comprovação técnica, fazendo esse melhoramento, fazendo a disseminação do canionismo como modalidade esportiva, ou outra modalidade, né? Estou usando o canionismo porque é uma área que eu tenho excelência, um pouco de experiência em falar, e vemos que as empresas, muitas vezes, quer dizer, esse trade turístico, a empresa guia e atrativo, eles não estão preparados. Eles faltam somente um pequeno empurrão do governo. Nesse caso, o governo poderia ajudar essas pessoas. Um município pequeno, que tem pessoas com pouco treinamento, dar esse tipo de incentivo a eles a formarem os seus sistemas de gestão de segurança para o atendimento do cliente, melhorar a venda do produto, posicionamento de mercado, publicidade, marketing, todo esse arcabouço que gera em torno do turismo, o governo que tem que ser o subsidiário disso tudo. Então, uma empresa, muitas vezes, você tem uma ideia, mas você não consegue botar ela para frente, porque tudo é muito caro. Estava explicando que de 4.000 e poucas empresas, somente 20 tinham um certificado. Ocorreu um caso no Brasil muito chato também. Esse projeto de normatização, logo no começo, se escolheram empresas sem como se diz, um oferecimento público.
se privilegiaram algumas empresas e se deram os certificados a elas. E as outras que estavam fazendo parte, por algum motivo, ou aliança política, qualquer outro aspecto externo, não foram contempladas. Então isso gerou um descontentamento total dentro do trade turístico. Sim, por que a minha empresa não se certifica e aquele ganhou certificação do governo? Uma certificação cara, em torno de 10 mil dólares, 11 mil dólares. Então não é toda empresa que consegue ter um caixa para poder, dentro desse fluxo de caixa, pagar esse tipo de certificação. Então, nessas horas, o governo é um ente que tem que estar ligado junto com a comunidade. Então, se os governos não se mobilizarem para ver que o turismo é uma indústria verde, e onde a escala de emprego que você gera é muito grande, muitas vezes a pessoa não ganha muito, mas são muitas pessoas que são abrangidas na comunidade. E nesse caso, o turismo de aventura está muito calcado em comunidades de pessoas que têm pouco condição. Então, é um jeito de inclusão dessa comunidade dentro do sistema econômico. Então, uma pessoa que não tinha uma perspectiva econômica nenhuma, hoje tem uma pousada, hoje ele já começa a guiar, amanhã ele faz um outro tipo de serviço junto ao turista. Isso, claro, gerando esses 2% de PIB, como eu dei o exemplo aqui da Colômbia, esses 2% estão dentro dessas escalas de pequenas comunidades. O turismo de base comunitária hoje é uma como se diz, é uma certeza que vai dar certo o teu produto. Porque as pessoas já não procuram os grandes centros mais. Eles querem conhecer as pequenas comunidades, querem conhecer os pequenos povoados, saber como que aquela pessoa come, como que aquela pessoa vive, qual é a cultura daquela pessoa, tentar disso absorver o máximo. E, basicamente, tudo no turismo, o planejamento turístico gira em torno de 3 pilares. Satisfação do cliente, em primeiro lugar. Porque a satisfação do teu cliente vai te gerar uma maior frequência, e maior frequência vai gerar uma maior permanência do turista na tua localidade. Então, se esses 3 pilares de planejamento turístico estiverem intimamente ligados dentro do teu projeto, isso já está um primeiro passo. Então, vemos que muitas vezes os projetos não são calcados nesses pilares. Porque se o turista não está satisfeito, ele vai falar mal para várias pessoas. E isso é muito ruim, porque a informação negativa é muito maior do que uma informação positiva. Basicamente,